Senador Fabiano Contarato, primeiro, obrigada pelo seu tempo preciosíssimo nesse momento de CPI. Antes de falar propriamente do relatório, eu queria falar de um momento histórico para o Senado, para a política nacional, que foi quando o senhor se defendeu à frente da presidência da CPI de uma declaração homofóbica de um dos depoentes. Como é que foi esse momento para o senhor e o que significa para o Brasil, para grande parte das famílias, para a população LGBTQIA+, que sofrem desse tipo de violência todos os dias? Bom, bom dia, Lília. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, eu tomei conhecimento daquele crime na noite anterior, quase não dormi, então cheguei cedo na CPI, estava na dúvida. Engraçado que no direito a gente tem um momento que se fala em conflito, como se fosse um conflito de interesses, né? Você tem um direito particular, que é o direito à minha privacidade, mas você tem o direito coletivo. Então, em alguns momentos, você tem que sacrificar um direito particular em detrimento de um direito coletivo. E naquele momento eu resolvi falar porque a minha omissão ali seria um ato de covardia. Eu que tenho local de fala, eu não daria vez e voz a milhões de brasileiros e brasileiras que sofrem com qualquer tipo de discriminação. Não só com o comportamento homofóbico, mas o Brasil também ele é sexista, ele é preconceituoso, ele é misógino, ele é racista. Nós tivemos mais de 338 anos de escravidão que deixam esse racismo estrutural. Nós temos um racismo religioso, nós temos uma misoginia, um sexismo quando uma senadora foi chamada de descontrolada. Por que não falam isso de um homem? Nós temos um comportamento homofóbico quando ele atingiu, querendo me desqualificar em relação, usando a orientação sexual. E aí, lembrando que a importância disso é que, naquele momento, se eu conseguir, com aquela fala, tocar no coração de alguns brasileiros e brasileiras, e elas se sentiram sensibilizadas e mudaram o comportamento para entender que aquele comportamento feriu o que há mais sagrado, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Está expresso isso na Constituição Federal, que o Estado brasileiro tem que abolir toda e qualquer forma de discriminação. Por isso que eu tomei a decisão de, naquele momento, sacrificar o meu direito à privacidade em detrimento de um direito coletivo. Eu imagino o que isso significou para milhares de pessoas que, se isso acontece com o senador da República, no caso da senadora Simone Tebet também, vítima de sexismo, com senadores da República, imagina a população diariamente. E aí eu emendo essa colocação com uma pergunta. O senhor acredita que isso, de alguma forma, tenha significado em melhorias em relação a leis, a direitos da população LGBTQIA+? O senhor apresentou, inclusive, propostas na sequência em relação à identidade, ao documento de identidade, em relação aos presídios também, essa população, as travestis nos presídios. O senhor acredita que esse impacto da sua fala foi sentido também em termos de melhorias em legislação? Bom, na verdade, tiveram dois fatores ali que me chamam a atenção e eu queria explicar isso com mais detalhes. Primeiro foi quando você teve um pedido de perdão por parte do ofensor. O pedido de perdão, ele é um ato nobre, uma das melhores virtudes no ser humano, mas ele tem que vir acompanhado de mudança comportamental. Não adianta você praticar um crime contra mim e pedir perdão se você não muda o comportamento, ou seja, se você tem que deixar de ter um comportamento homofóbico, preconceituoso, sexista. O segundo momento foi quando eu tive a manifestação de solidariedade de vários senadores, deputados, de muitos políticos de espectro partidário diferente, e que, claro, a gente fica contente com a solidariedade. Mas 2 dias depois daquele fato, Miriam, eu tive uma reunião de líderes, e a reunião de líderes, você pega os líderes dos partidos junto com o presidente do Senado, e aí eu fiz e ali naquele momento eles mais uma vez reiterado a manifestação de solidariedade a mim, e eu fiz uma provocação aos colegas senadores e senadoras. Eu falei, olha, então eu faço uma provocação a vocês. Por que nós não pegamos todos os direitos que foram alcançados pela via do Poder Judiciário, direito ao casamento, direito à adoção, direito ao nome social, redesignação sexual, declaração de imposto de renda conjunto, direito de recebimento de pensão no caso de morte,
criminalização da homofobia, direito de doar sangue. Por que nós não pegamos todos esses direitos que já estão pacificados e vamos fazer um grande pacote num projeto e vamos aprovar pela via do Poder Legislativo? Porque hoje foi um grande avanço e nós reconhecemos e agradecemos ao Poder Judiciário, mas a composição do Supremo ela é latente, ela pulsa, ela modifica. Então, você pode precarizar esses direitos. Então, essa foi a provocação que eu fiz. Vamos transformar o ato de solidariedade em um ato concreto, aprovando em uma lei todos esses direitos. E o presidente do Senado ficou de coletar esses projetos, e aí eu espero e vou cobrar novamente para que, quem sabe, o Senado dê uma resposta à população brasileira, não só à população LGBTQIA+, mas a toda a população brasileira, que ele está cumprindo com aquilo que é uma premissa de que todos somos iguais perante a lei. Queria te parabenizar mais uma vez por esse ato e parabenizar pelo trabalho à frente da CPI. O senhor não é um membro participante da CPI, é isso, senador, mas atua como delegado, com perguntas incisivas, com questões levantadas aí, que realmente fazem com que os depoentes sejam, colocar entre aspas, tá, obrigados a falar a verdade, porque, olha, hoje a gente tem aí esse relatório e o senhor acredita que até que ponto isso pode ser uma peça de ficção, porque eu estou lendo alguns comentários, as pessoas falando, tantos crimes aí, eu duvido que ele esteja condenado, duvido que essa sugestão apresentada no relatório, essas sugestões em relação ao presidente Jair Bolsonaro possam realmente ser configuradas em algum tipo de crime. Houve esse cuidado, na sua opinião, em transformar esse relatório numa peça exequível? Bom, na verdade, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela teve uma contribuição, e está tendo uma contribuição fantástica para a população brasileira. E eu falo isso com isenção, porque eu nunca fui político, eu amo ser servidor público e ser professor de direito. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela resgatou uma coisa que é uma função do Senado que estava adormecida, que era o poder de investigar. E também ela começou a mostrar o Brasil ao próprio Brasil. Foi através da Comissão Parlamentar de Inquérito que nós temos aí a coleta de provas irrefutáveis. Então, esse poder de fiscalizar o Executivo é uma função do Parlamento, é uma função do Senado Federal. Ali nós tivemos vários momentos significativos com essa CPI. Claro, coletando provas de natureza objetiva, que são as provas mais técnicas, e as provas subjetivas, que são os depoimentos. Mas a CPI jogou luz sobre vários aspectos, sobre o charlatanismo, sobre a epidemia qualificada. O presidente apostou na imunidade de rebanho, isso é crime hediondo. Ele prevaricou quando ele não assistiu os nossos irmãos de Manaus, as pessoas morreram por asfixia. Ele recusou oferta, mais de 100 vezes ofertas da Pfizer, teve irregularidades no contrato da Covaxin. Nós tivemos aí, ele não utiliza o distanciamento social, a utilização de álcool gel, máscara. Os povos indígenas foram massacrados e só foram atendidos por decisão do Supremo Tribunal Federal quando determinou que o presidente agisse. Então, nós tivemos ali inúmeros crimes praticados, tanto crimes comuns, como também crimes de responsabilidade previsto lá, quando ele atenta contra os poderes constituídos, quando ele participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Supremo, o Congresso Nacional, quando ele ataca a OAB, quando ele ataca a imprensa. Crimes contra a humanidade previstos no tratado, no Tribunal Penal Internacional, em que ele até foi alterado, não é, o senador? Até foi alterado porque estava genocídio e teve essa alteração justamente para evitar. Eu, particularmente, eu tenho uma posição diferente. Eu acho que elas são compatíveis. Você tem crime contra a humanidade, mas você tem também a possibilidade de você eliminar parte de uma etnia ou de um povo. E, no caso ali, os povos indígenas, eles estão sendo... Aliás, essa é uma política de massacre aos povos indígenas desde quando eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Então, é perfeitamente possível, mas eu respeito a decisão, mesmo porque eu não sou membro nem titular nem suplente, foi retirado o genocídio de povos indígenas, mas mantido aí os crimes contra a humanidade, que ele pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, que eu acho extremamente possível. Agora, e os crimes de responsabilidade,
com possibilidade de impeachment na Câmara dos Deputados, que eu particularmente não acredito, tendo em vista que até hoje, de inúmeros crimes praticados pelo presidente, o presidente da Câmara não recebeu nenhum pedido, nós já estamos terminando o ano, e o ano que vem é um ano eleitoral, eu não acredito que ele vai abrir nenhum processo de impeachment. Mas nos crimes comuns praticados pelo presidente da República e nos crimes praticados que têm interesse no Tribunal Penal Internacional, eu acredito sim que o presidente e qualquer pessoa que tenha concorrido para esses crimes, para o agravamento da pandemia, deva ser responsabilizado sim. O que o senhor acredita que vai acontecer daqui para frente, tanto com o presidente quanto com as pessoas indiciadas? Qual é a sua crença? Qual o encaminhamento desse relatório? Na verdade, a Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui, isso que as pessoas têm que entender, por isso que eu defendo o indiciamento do genocídio de povos indígenas. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela equivale a um inquérito policial, e o inquérito policial ele vem do sistema inquisitorial. Aqui não há contraditório nem ampla defesa. Aqui vigora o princípio do indúbio pro società. Na dúvida, eu tenho que proteger a sociedade, eu tenho que proteger o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. Ora, a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Isso não sou eu que estou falando. Isso está no artigo 6º e artigo 196 da Constituição Federal. E quem tem legitimidade para celebrar contratos internacionais para aquisição de vacina e insumos é o presidente da República, é o Estado brasileiro, através de seus ministros. Então, quando o presidente da República ele teve um comportamento muito cruel. Eu acho que essa CPI poderia fazer um capítulo só para analisar a personalidade do presidente da República. Por quê? Porque ele ficou indiferente com a pandemia, ele debochou da pandemia, ele falava que era mimimi, ele dizia que ele não era coveiro, ele falava que era idiota, chamou de idiota quem clamava por vacina. Nós temos mais de 600 mil brasileiros que pagaram com a vida. A população brasileira tem que entender isso, que nessas mortes tem a digital diretamente do presidente da República. E eu digo que foi um ato intencional, porque dolo no Brasil, existe o chamado dolo direto quando você tem a intenção de praticar o resultado. Mas existe o chamado dolo indireto, que tem o mesmo peso, o mesmo valor que o dolo direto, que é quando, com o seu comportamento, você assume o risco de produzir o resultado. Então, se é um direito humano essencial, o direito à saúde, o direito à vida, se é um direito constitucional, e se o presidente da República nega esse direito, a sua inação, a sua omissão é penalmente relevante, razão pela qual ele deva ser responsabilizado. Eu espero que o Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, deflagre a ação penal. Para quem tem prerrogativa de foro, junto ao Supremo Tribunal Federal. Para quem não tem, fica nas varas federais de Brasília ou de onde o crime tenha ocorrido. Só para a gente encerrar, senador, eu queria que o senhor elencasse algum momento mais marcante, mais triste que foi relatado, que foi mencionado nessa CPI. 600 mil mortes por si só já é um número bastante alarmante. Pessoas morrendo por falta de oxigênio em Manaus também me causou muita tristeza. E pessoas de idade avançada morrendo num hospital aqui em São Paulo, que teve, o epicentro das mortes, um hospital aqui em São Paulo, também me deixou bastante estupefato. Eu queria saber do senhor, que estava lá vivendo isso de perto, qual foi a situação relatada que causou mais indignação? Bom, na verdade, foram muitos momentos. A CPI, ela surgiu para apurar a omissão do governo federal, mas ela mostrou ao Brasil a forma cruel, desumana, perversa, vil, torpe que o presidente tratou o principal bem jurídico, que é a vida humana. Eu jamais imaginei, enquanto senador, que eu pudesse presenciar, por exemplo, um hospital determinar um prazo para uma pessoa ficar na UTI e deixar ela morrer em tratamento paliativo. Isso é um homicídio qualificado com recurso que dificulte ou torna impossível a defesa da vida. Eu ouvi de uma pessoa, de umas depoentes, falando que óbito também é alta. Quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale a dor de um pai, de uma mãe, de um filho, de um avô, de um irmão? Eu perdi uma cunhada de 44 anos, que não tinha absolutamente nada.
Se esse governo tivesse corrido atrás para dar vacina para a população, mais de 400 mil pessoas não teriam morrido. É preciso que isso seja dito para a população. Platão falava que a sabedoria está na repetição. Então, você verificar um comportamento vil, torpe, desumano do presidente da República, de banalizar isso, de ironizar, de negar a ciência, nós negando a ciência, nós estamos falando do óbvio. Negar a ciência e difundir a utilização de ivermectina, de hidroxicloroquina, de azitromicina, que já está mais que comprovado que não tem nenhuma eficácia científica. Então, quando eu vejo aí a dor dessas famílias, a cada sessão que eu vou, quando eu vou voltar lá agora, e que eu vejo aquela plaquinha lá, mais de 603 mil mortos, por trás das estatísticas, dos números, tem história, tem vida, tem dor, tem sofrimento. Eu nunca vi esse presidente, aí eu faço um desafio até para os governistas, eu nunca vi esse presidente se solidarizando com as famílias das vítimas, indo nos hospitais, visitando os hospitais. Eu nunca vi ele falando, olha, fique em casa, só saia em extrema necessidade, usa máscara, usa distanciamento social. Mas ele fazia motociata, sempre com a tríade, a família tradicional, a pátria e Deus acima de todos, quando Deus, que eu acredito, está no meio de nós. Então, esses foram muitos momentos que eu fiquei, assim, estarrecido, envergonhado enquanto ser humano, enquanto cidadão, imaginar que um presidente da República, que tinha que ser um verdadeiro estadista, de dar o exemplo, de lutar, de proteger o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, banalizou a Covid e contribuiu dolosamente para esse agravamento, e ele deve sim ser responsabilizado penalmente, civilmente e administrativamente. Senador, muito obrigada pelo seu tempo precioso para bater esse papo aqui com a gente, viu? Te agradeço muito. Eu que agradeço, um forte abraço a todos, um beijo.